dia a todos. É bom estar de volta depois do encontro de casais. Este mês foi um mês atípico em relação àquilo que é habitual. Tivemos o encontro de jovens, depois estive num culto pregando no aniversário da Assembleia de Deus de Algés, depois tive o encontro de casais, então quase há um mês que eu não vejo alguns de vocês. Estava com saudades vossas, não sei se é recíproco, mas pronto. Talvez alguns estavam satisfeitos que o pastor há tanto tempo não está na igreja, glória a Deus, não é? Mas finalmente estou cá de volta para estar novamente convosco, partilhar convosco a palavra do nosso bom Deus. Eu gostaria de olhar convosco para esta pergunta, porque ela tem grandes implicações na nossa vida. Nós temos como tema deste ano voltar às origens. E quando pensamos em voltar às origens, obviamente temos que voltar àquilo que é o livro das origens, o livro do Gênesis. É aí que tudo começa, é aí que tudo é descrito, e este é um mundo imenso. Agora, esta pergunta tem implicações tremendas para a nossa vida diária. Às vezes nós pensamos que quando olhamos muito para trás, muito para o início de tudo, o que é que aconteceu em tudo, e talvez alguns cristãos podem estar a pensar que se calhar não é assim tão importante encontrar a resposta se isto evoluiu do nada, ou se isto realmente houve um Criador por trás disto. E alguns cristãos têm caído neste erro de pensar que este é um assunto de menos importância. Não vale a pena sequer pensar, porque afinal a ciência vai ditando as ordens e a ciência tem então algumas respostas que parecem muito objetivas, muito concretas. Eu quero desafiar a pensar um pouco fora da caixa. Se calhar não é assim tão claro como nos têm vendido essa ideia, e se calhar é preciso voltarmos às Escrituras para aquilo que a Bíblia diz, porque é interessante que aquilo que a Bíblia diz até hoje nunca foi contradito pela ciência. Tem havido, sim, sem dúvida, muita gente a pegar nas Escrituras e a fazer más interpretações das Escrituras e a tirar relações incorretas daquilo que a Bíblia fala sobre a origem do universo e a origem das coisas. Mas isso não quer dizer que é as Escrituras que o dizem. Então eu quero desafiar a pensar nesta questão, porque ela determina como é que nós vivemos a nossa vida hoje. Se vivemos uma vida com significado, propósito, se temos alguém a quem prestar contas ou não, tem a ver com esta pergunta. Porque se o mundo aconteceu por acaso, Deus não existe e o universo, que nós já iremos dar um pequeno vislumbre daquilo que é o universo, quando falamos destas coisas, às vezes é bom pôr os olhos lá, que é para percebermos do que é que estamos a conversar. Mas se o universo aconteceu por um mero acaso, por uma explosão que afinal ninguém controlou e que ninguém percebe o que aconteceu, então a vida é obra do puro acaso. Não há significado para a vida, não há propósito para a vida, andamos todos aqui mais ou menos ao sabor do vento, do tempo e do espaço, e cada um que se safe. Basicamente esta será a filosofia de vida de quem acha que isto aconteceu tudo por acaso. Afinal de contas, é tudo uma série de trambolhões e de explosões e que, por algum motivo que nós não percebemos, se foram organizando e deu origem àquilo que nós compreendemos como organizado. Ou há, de facto, uma proposta diferente, uma proposta de olharmos para a vida em que há um ser que pensou isto tudo, que tem um propósito e dá um significado às coisas e quer que nós vivamos dentro desse significado. Agora, esta história não começa no século XX. Obviamente a reflexão sobre estes assuntos começa lá, provavelmente até mais cedo do que isto, mas começa muitos séculos antes da nossa existência. Não foi Darwin que desenvolveu esta teoria que os seres evoluem. Já Tales de Mileto e Apódromo de Agrigento estavam nesta linha do naturalismo. Talvez isto foi tudo obra do acaso. Talvez isto aconteceu e é a ciência, e é a evolução das espécies, as espécies mais fortes que dominam as mais fracas e assim por diante. Já havia filósofos a pensar assim. Mas por outro lado é curioso, estava eu a pensar que alguns dos filósofos, dos cientistas mais renomados que nós temos no mundo, são criacionistas. É curioso. Platão e Aristóteles não eram cristãos, está bem? Porque Jesus ainda não tinha nascido. Então eles viveram 400 anos antes de Jesus, 500 anos antes de Jesus. Obviamente nem eram judeus sequer, eram gregos, não é? Não tem a ver com a religião judaico ou cristã pensar que há um Criador por detrás de todas estas coisas.
tem a ver simplesmente com um pensamento lógico, com um pensamento intelectualmente esclarecido. Porque quando nós olhamos para a natureza, para a física das coisas, para a matemática das coisas, é impossível haver probabilidades infinitas para tornar este belo mundo, como nós o conhecemos, obra do acaso. Eu costumo simplificar muito as coisas quando falo nisto na rádio, e para que seja, enfim, tentar entender um pouco melhor estas coisas, é como pensar que uma dona de casa saiu hoje de manhã para vir ao culto, e como teve visitas ontem à noite, não arrumou a cozinha, então deixou o gás ligado e fez uma explosão na cozinha, e quando chegar a cozinha está arrumada. A louça lavada, os pratos no sítio. É mais ou menos a mesma probabilidade deste mundo e este universo estar organizado, fruto de uma explosão. A mesma probabilidade será aquela. Mas se não tiver já, quando chegarem a casa, a cozinha arrumada, não se preocupem. Daqui a milhares de anos vai estar, está bem? Basta passar milhares de anos e a cozinha e os pratos vão ficar limpos e arrumados. Parece ridículo, obviamente, dirão alguns, o pastor não está a usar um exemplo muito inteligente. Eu creio que é assim que mais ou menos alguns cientistas querem colocar essas teorias que andam por aí. E às vezes nós achamos, porque é um doutor, professor, que diz as coisas, que parece que é inteligente, que uma explosão traz ordem às coisas. Só porque passou muitos milhares de anos. As coisas talvez não são bem assim. É possível que não seja assim, é possível, mais uma vez, que as Escrituras tenham razão. Então há três grandes teorias que colocam a ideia da origem do universo em cima da mesa. A primeira é que o universo é eterno e nunca teve começo. Obviamente esta teoria tem cada vez mais vindo a cair em desuso, porque obviamente já se percebeu que a matéria não é eterna, assim como a segunda tem vindo a cair em desuso, porque a outra ideia é que o universo autogerou-se. Aristóteles dizia que isto é um absurdo. O ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Portanto, um ser não pode ser e não ser, que é o que diz a segunda proposta. Obviamente é um absurdo racional. No entanto, há muita gente que ainda contesta, obviamente, a terceira hipótese, que o universo foi criado por um agente externo. Mas é sobre esta terceira proposta que eu quero, esta manhã, obviamente, conversar convosco, e não sobre tanto as outras, porque há muitas teses por aí sobre a origem do universo. E hoje já começa a haver a origem dos universos realmente. Já há quem fale em universos paralelos e outras coisas por aí. Se a existência do universo já é difícil, eu imagino que a existência de vários universos então ainda mais complexa ainda. Mas estas já são algumas das teorias que existem em torno desta matéria. A origem das coisas. O que é que aconteceu no princípio de tudo? Antes que houvesse qualquer outra coisa, o que é que havia? Que esta é a grande pergunta. E esta é aquilo que vai determinar tudo aquilo que nós somos como pessoas e o significado que temos ou não para a vida. Eu vou ficar só sobre essas três últimas: criacionismo científico, criacionismo religioso e criacionismo bíblico, porque obviamente não temos tempo, e mesmo assim nós, pastores, já falamos muito tempo. Se ficar sobre estes termos todos que aí estão, não iria haver manhã que chegasse para falar sobre eles. Então, a ideia de criação. O que é criacionismo? Criacionismo é uma palavra composta destas duas ideias. Ismo é sistema ou princípio, ou conjunto de sistemas ou princípios, e criação é o ato ou processo por meio do qual algo é trazido à existência. Então estaremos a falar disto. De um sistema de coisas e princípios que obviamente trazem à existência um ato criador. Então, as coisas não vieram por obra do acaso. Este professor de Física, Dalton Lourenço, já agora recomendo, muito daquilo que eu vou dizer é fruto das reflexões deste professor de Física e Matemática. Ele é um criacionista convicto. Talvez alguns já ouviram algumas coisas. Ele tem muitas palestras sobre criacionismo na internet. Vale a pena ouvir, porque ele apresenta aquilo que eu não sou capaz de fazer, que é os dados científicos de uma forma clara e inequívoca, porque é que algumas das teses que a própria Bíblia descreve podem ser cientificamente provadas. Obviamente ele tem os dados científicos para fazer isso, e depois de muito ouvir eu pensei, bem, não é essa a minha função. Eu não sou cientista, nem vale a pena entrar por aí, porque eu não sou pastor. Eu vou ficar com aquilo que é a minha área, que é o criacionismo bíblico, obviamente. Mas ele é um dos criacionistas científicos,
e obviamente estuda em laboratório porque é que a criação é a tese mais plausível para a origem do universo. E há muitos factos científicos, verdadeiramente científicos, que provam esta tese. Então, o criacionismo para ele, a definição dele, é um conjunto de propostas científicas e testáveis que afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida, nem a complexidade neles encontrada. Ou seja, é exatamente demonstrar pela ciência que a própria ciência nega a impossibilidade de haver um Deus, de haver um Criador. Ele não diz Deus, porque obviamente ele não está à procura de provar a existência de Deus. Ele está a demonstrar que o universo e a natureza que nós conhecemos têm leis tão bem estabelecidas, e através dessas leis tão bem estabelecidas tinha que haver um arquiteto por trás. Ainda bem que na nossa igreja temos vários arquitetos, não é? É possível, não é? É possível construir uma barraca sem um arquiteto. Mas é impossível construir uma barraca sem pensar nela. É preciso, mesmo que não se chame arquiteto, mesmo que a pessoa não vá para um estúdio, não estabeleça os desenhos e as medidas e etc. No entanto, qualquer pessoa que constrói, seja o que for, tem que ter um plano por trás, tem que ter uma ideia por trás. E obviamente um plano e uma ideia que seja minimamente razoável para a coisa funcionar. É possível, eu quando era criança gostava muito de fazer barraquinhas, não é? E eu e os meus irmãos, quando chovia, era a primeira coisa que nós fazíamos era ir para o quintal com aqueles cartões dos frigoríficos e gostávamos imenso daquilo. Ficávamos lá dentro dos cartões a chover em cima do cartão até que o cartão já não aguentava mais. Obviamente faltava ali arquitetos para nos dizerem que o cartão não é uma construção sustentável, não é? Debaixo da chuva. Mas nós gostávamos imenso de brincar com aquela situação. Então é possível construir coisas, mas nem sempre são sustentáveis. É preciso um plano por trás, é preciso alguma inteligência para que as coisas sejam sustentáveis. E é isto que esta proposta científica nos oferece. Então o criacionismo, estes criacionismos dividem-se em três grandes áreas. O criacionismo científico, que é assenta em cima da pesquisa científica. O criacionismo religioso, que assenta em cima de temas, porque o criacionismo religioso não se confina só aos cristãos. O criacionismo religioso, os hinduístas pensam na criação. Têm os deuses deles que criaram os universos. Os gregos já falavam disto, os romanos falavam disto. Então há criacionismos que são religiosos, não são necessariamente bíblicos, nem coerentes com a ciência. E o criacionismo bíblico, que é um criacionismo descritivo e que nós já iremos ler o texto de Gênesis capítulo 1. Então, o que é que eles diferem entre si? O primeiro, o criacionismo científico, não trabalha com pressupostos religiosos. Não se quer debruçar sobre essa temática porque não é o assunto nem o objeto do seu estudo. Mas, no entanto, tem implicações religiosas, como é óbvio. Uma descoberta nesta área vai confirmar ou infirmar aquilo que os religiosos já andam a dizer há milhares de anos. Que, de facto, há um ser inteligente por detrás de todas estas criações. Por outro lado, o criacionismo religioso trabalha com pressupostos religiosos, mas não tem implicações nenhumas científicas. Não se relaciona com esse meio. Por outro lado, o criacionismo bíblico trabalha, como é natural, com princípios e orientações religiosas, mas possui implicações científicas reais. E nós vamos ver algumas delas, que é interessante. É interessante quando nós olhamos para a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, nós conseguimos depois, os cientistas conseguem depois, provar que afinal a Bíblia tem razão. Mais uma vez a Bíblia tem razão. E nós iremos ver algumas dessas afirmações bíblicas que nos colocam, então, nessa área. Agora, o problema é que nós vivemos numa sociedade onde nos têm passado a mensagem que criacionismo é uma coisa retrógrada, intelectualmente não muito inteligente. No ensino das nossas escolas, faculdades, não se ensina sequer o criacionismo, como se o criacionismo fosse religião. E obviamente hoje há um grupo inteligente de cientistas que querem, por um lado, separar estas águas, exatamente para dizer que há matéria para ser estudada em termos científicos sobre esta proposta e que o criacionismo é uma tese tão válida como outras, ou ainda mais válida do que outras, mas muitos de nós nem sabemos, se calhar, algum nome de algum cientista criacionista. Alguém sabe um nome de um cientista criacionista?
quando te pergunto isto, um nome, ninguém vem à mente. Então eu vou-te ajudar um bocadinho, está bem? Estou-te só a dar uma pequena ajuda. Porque muitas vezes tem-nos passado esta ideia que não há cientistas criacionistas. E isto é uma grande mentira. Os maiores cientistas da humanidade eram criacionistas. E ainda hoje, os grandes cientistas que fazem diferença, que descobrem as leis, fazem pressupostos que são irrefutáveis, são criacionistas. Obviamente o maior Isaac Newton, já ouviram falar deste senhor? Ok. Ele era criacionista, ele era um biblicista, era um homem temente a Deus. Obviamente temos aí todos esses homens, todos eles grandes homens da ciência, que descobriram e inventaram grandes áreas da ciência e são nomes internacionais incontestáveis desta matéria. Francis Bacon, Galileu Galilei, ouviram falar deste senhor? Infelizmente, a Inquisição, que eu digo que não é cristianismo, aquilo que se passou na Inquisição não é cristianismo, é taxado com a Igreja Cristã, mas é uma aberração. Não confundamos a Inquisição com o cristianismo. Aquilo que se passou na Inquisição foi algo que veio lá do outro lado. Como diria alguém, cheirava a enxofre. Vinha lá dos infernos. Aquilo não teve nada a ver com o cristianismo. Aquilo foi uma aberração que aconteceu, que infelizmente homens que não tinham um relacionamento com Deus se apoderaram de um nome que era o nome de Cristo. E fizeram as aberrações mais atrozes que a humanidade conhece. Aquilo que se passou no período da Inquisição, que acabou no século XIX só, infelizmente, foi uma aberração da história da humanidade. Começou com uma coisa interessante e boa, que era a defesa das verdades bíblicas. Quem pensou na altura esse processo que se tornou aquela aberração que foi a Inquisição, foi alguém que pensou: nós temos que defender a verdade bíblica contra as heresias e contra as mentiras que alguns estão a levantar. Só que aquilo depois ganhou uma forma e tornou-se um monstro. Cuidado às vezes com as coisas boas que começam a degenerar passo a passo, devagarinho. E tornam-se em coisas tão aberrantes como aquela que nós descobrimos com a Inquisição, que deixou de ser algo até inteligente e objetivo. E coitado do Galileu, teve que silenciar muitos dos pressupostos científicos, porque obviamente aquilo que a Inquisição fez foi silenciar homens inteligentes como Galileu. O que não faz de Galileu um homem que não era criacionista. Ele acreditava que havia Deus por detrás de um universo bem organizado como nós o conhecemos. Então aqui tens alguns dos nomes. Talvez ali o últimozinho é conhecido também pela doença que nós conhecemos, não é? James Parkinson. Era criacionista também. Mas há mais. Não é só aqueles senhores ali. Há muitos outros nomes de cientistas criacionistas não cristãos necessariamente. Kepler, por exemplo, Morse, Maxwell, Mendel, Louis Pasteur e outros que são famosíssimos na área das ciências, que eram criacionistas. Agora, nem todos aqueles que eram criacionistas eram cristãos. Não confundam uma coisa com outra, está bem? Eu não estou a dizer que estes senhores eram cristãos. No entanto, eles acreditavam que havia um ser inteligente que tinha que ter dado um plano, uma origem a todo o universo. Porque não é possível um universo com as leis da física que elas existem, que se tenha organizado da forma como o universo está organizado, sem que haja um ser inteligente por trás. E muitos deles chegavam a este postulado, a esta afirmação. Por exemplo, este senhor, Arthur Campton, ele diz o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. E este é um dos cientistas de grande renome que nós conhecemos. Um outro que juntou mais de 60 cientistas, 24 dos quais prémios Nobel, ele faz esta afirmação: só há uma resposta convincente para a explicação, para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. A criação por um Deus omnisciente e omnipotente. Então cuidado com esta ideia de que ser criacionista é uma coisa fora da ciência, fora daquilo que os cientistas acreditam. Não é verdade. E talvez os maiores cientistas que fizeram diferença na história da humanidade
eu não diria todos, mas quase todos, ou a grande maioria, eram criacionistas. Acreditavam que houve um ser inteligente por trás daquilo que é o universo, por trás daquilo que é o nosso mundo. Então vamos agora olhar para aquilo que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 1. Então vamos abrir a nossa Bíblia, no texto de Gênesis capítulo 1, e ler o texto bíblico que nós temos. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. No princípio, criou Deus. Então, antes de haver universo, antes de haver seja o que for, Big Bang ou outra teoria qualquer, antes que houvesse matéria, antes que houvesse luz, antes que houvesse água, antes que houvesse qualquer elemento atómico, no princípio, criou Deus. Era Deus que existia e nada mais além de Deus. E Deus criou então os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia e às trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus: junte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas más. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra erva, relva e erva, que deem sementes, e árvores frutíferas, que segundo a sua espécie deem frutos, que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, erva, que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos, e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produzam abundantemente segundo a sua espécie, e toda a ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: fortificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento.
e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tendo dado todas as ervas verdes como alimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6º. Temos este primeiro capítulo do livro do Gênesis, que nos retrata então o início de todas as coisas, a origem de todas as coisas. No início era Deus, como diz o Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. A outra descrição da origem das coisas encontramos lá no Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. Colossenses reforça esta ideia que Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos na criação. Colossenses capítulo 1 descreve de uma forma lindíssima a atividade em que Jesus estava envolvido, o Verbo de Deus, na criação. Aliás, aqui Gênesis reafirma isso quando disse Deus. É o Verbo de Deus que traz à origem as coisas que existem. Pela palavra, Deus criou. Daí a palavra ser tão importante para nós. E é interessante esta criação, que a criação e a ordem que a criação é estabelecida, em nada contraria as teses mais ateístas que nós conhecemos. Mesmo as pessoas que desenvolvem um conceito ateu da existência das coisas, da Terra, eles seguem estes passos que nós encontramos aqui no livro do Gênesis. É curioso. O Gênesis não tenta ser um livro científico. Está bem? Não vão dizer que a Bíblia prova cientificamente, porque a Bíblia não tem esta preocupação. A Bíblia não está minimamente preocupada em explicar a origem de Deus. Já repararam? Como é que Deus existe ou deixa de existir? Deus é eterno e assume que Deus é o princípio e a origem de todas as coisas. E porque Deus é a origem de todas as coisas dependem dele. E este é o problema do ser humano. É que nós não queremos depender de um ser superior a nós próprios. A nossa dificuldade é em aceitar que há um ser que pensou todas as coisas, que deu significado a todas as coisas e que tem um propósito a que todas as coisas aconteçam. E isso baralha-nos a nossa mente, porque nós queremos ser autodeterminados. Nós queremos ser nós a determinar o nosso destino, queremos ser nós a determinar o nosso propósito de vida, queremos nós a determinar o nosso significado de existência. E como nós, de alguma forma, desde o Éden, nós iremos lá chegar, quando virmos o capítulo 3 do livro do Gênesis, porque é que o homem cai? A queda é fruto desta tentativa, já lá desde o início, de o homem se tornar um pouco de Deus. Querer ser ele o seu próprio Deus. E infelizmente ao longo da história, nós homens temos vindo a criar deuses à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando na realidade fomos nós que fomos criados à imagem de Deus e à sua semelhança. Então é preciso nós percebermos que isto tem muito mais a ver com a nossa vontade de ser autodeterminados, a nossa vontade de querer ser livres e independentes de qualquer coisa, do que na realidade sobre a existência de um Deus criador de todas as coisas. Porque as evidências apontam todas nessa direção. Nós, se olharmos bem e atentamente para a criação do universo, vamos perceber que tem de existir um ser que pensou, arquitetou, planeou e deu propósito e significado a todas as coisas. Então o livro do Gênesis está muito mais preocupado em responder quem é que criou todas as coisas do que em responder às perguntas que a ciência vai levantando. É quem e como foi a criação. E de alguma forma esta é a resposta do livro do Gênesis. Não está tão preocupado em definir os processos e se uma espécie pode evoluir ou não evoluir, porque é interessante que Deus criou as espécies, não criou a variedade de espécies. Não estamos a dizer que não há entre uma espécie alguma possibilidade das coisas mudarem de forma e de adaptarem-se à forma. É interessante, por exemplo, porque é facilmente perceptível a cor dos flamingos. Os flamingos, quando se alimentam, se alimentarem de pequenos camarões nos lagos, eles vão ficar mais rosados. Se deixarem de alimentar daqueles camarões, eles vão ganhar uma cor mais branca. Não estamos a falar disto. Isto não é evolução. Isto é uma simples adaptação ao meio. E isto acontece. Está comprovadíssimo. E é interessante também pensarmos que a própria ciência, a genética, já provou que é impossível, pelo menos com os meios que nós temos atualmente, uma espécie dar origem a outra espécie. Um cão não dá origem a um gato, por mais que se tente. E Pavlov trabalhou muito nisto.
Pavlov é conhecido por outras coisas, mas Pavlov, o cientista russo, ele trabalhou imenso na tentativa de cruzar seres humanos com símios. E nunca conseguiu, apesar das tentativas imensas. Quanto mais a natureza produzir isto sem qualquer auxílio, ou fosse por acaso ou por outra razão qualquer. É de facto uma probabilidade tão ínfima, tão impossível de existir, que é quase louco que alguém que se diz cientista acreditar numa coisa destas. Mas há muita gente a acreditar nisto. E a ciência tem vindo, a própria ciência tem vindo a desmentir estas teses que se levantam sobre a possibilidade da evolução das coisas. Por exemplo, é interessante aqui no Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o mundo, e a terra era sem forma e vazia, e a terra era cheia de água, e disse Deus, aparece a porção seca. É recente esta teoria de Pangeia, né? A deriva dos continentes é uma teoria que só agora, século XX, já agora a Bíblia não foi escrita para o século XX nem século XXI, a Bíblia foi escrita de uma forma transversal para que os homens entendessem quem Deus é, mas é interessante que agora a Pangeia vem como uma tese muito plausível da parte da geologia. Mas a Bíblia nunca desmentiu esta possibilidade. Aliás, se repararem bem, o verso 9 diz: apareça não as porções secas, mas a porção seca. Um artigo definido. É interessante que o próprio Deus fala as coisas e a Bíblia não contesta aquilo que é a realidade. Então Deus disse para aparecer a porção seca e o próprio Deus estabelece as leis sob as quais depois os continentes têm a forma que têm hoje. A nossa dificuldade ao olhar para a criação e olhar para o Gênesis é que nós olhamos para o livro do Gênesis com os óculos do presente. E alguns de nós com a ignorância do presente. Porque muitas vezes pensamos que as coisas sempre foram como nós as encontramos cá. E obviamente não percebemos que já existem de facto muitos milhares de anos em que as coisas foram criadas. E que elas vêm tendo o seu desenvolvimento porque Deus estabeleceu leis físicas que estão a ser vividas desde o início. E essas leis têm-se mantido até aos dias de hoje. E por isso elas se cumprem. As coisas têm estado no estado em questão. A dificuldade é nós olharmos para as coisas pensando que elas sempre existiram como nós as estamos a ver. E às vezes a falta de recursos, a falta de meios, a falta de investigação, a falta de análise das coisas nos leva a tirar pressupostos errados. Eu lembro-me quando eu estudava, uma das teorias que nos ensinavam era a teoria da geração espontânea. Alguém ouviu falar dessa teoria na escola? Ensina-se nas escolas, teoria da geração espontânea. Foi um cientista brilhante que pensou assim. Ele chegou um dia ao celeiro e tinha lá um molho de trapos. E aquilo não tinha lá mais nada, porque ele, quando lá pôs os trapos, não havia mais nada de facto. E passados uns tempos apareceram ratos. Conclusão brilhante do cientista. Trapos geram ratos. Faz-me lembrar aquela aula de ciências, não é? Em que as crianças estão a dissecar uma rã e eles cortam uma perninha à rã e dizem: salta a rã! E a rã dá um salto, não é? E depois eles cortam outra perninha à rã e salta a rã! E a rã com muita dificuldade, mas só com duas pernitas, lá salta. Ele corta mais uma pernazita à rã, salta a rã! E ela quase não se mexe, mas ainda, pumba, salta. E ele vai escrevendo as suas conclusões, até que corta a última perna à rã. Não façam isto em casa, quem está a ver isto é só uma ilustração, a brincar. E ele corta, a rã sobreviveu, ele corta a quarta perna à rã e grita: salta rã! Salta rã! Conclusão: rã sem pernas é surda. Às vezes há cientistas a chegar a estas conclusões. E é assim, a teoria da geração espontânea é esta ideia. E muitas ideias surgem assim. Se nós não queremos ter a hipótese de que existe um ser inteligente por trás da criação, então matamos Deus. Nietzsche tentou fazer isto, mas Nietzsche já morreu, e essa ideia de que Deus não existe está cada vez mais morta. Mas, no entanto, muita gente ainda quer que Deus não exista. E tentam explicar por todas as vias e mais algumas a não existência de Deus. E então arranjam histórias deste género, como a dos ratos e a geração espontânea, como a da coitada da rã surda, para tentar dar uma explicação às coisas. Quão mais barato seria para a ciência, para cada um de nós, se os cientistas olhassem para as evidências científicas, não tentando trazer pressupostos pessoais para cima da mesa. Era ótimo, mas os cientistas são pessoas. Eles trazem os seus pressupostos pessoais também para cima da mesa.
Mas quando analisamos a ciência, as coisas que estão visíveis aos nossos olhos, nós começamos a perceber que afinal a Bíblia tem razão. Há uns tempos atrás eu estava a ler um texto das Escrituras e a Bíblia falava acerca dos 4 ventos da terra. E eu disse, será que é mesmo assim? Eu quando vou para a rua, agora não tenho cabelo, não é? Mas quando tinha cabelo, ficava todo despenteado, porque vinha vento da esquerda ou da direita. Parece que há mais ventos do que aqueles que a Bíblia está a dizer, só 4 ventos. E entrei no site da NASA. Hoje é possível estas ferramentas, fomos ao site da NASA. Curiosidade, existem 4 ventos na Terra. E eu fiquei, uau, parece que Deus percebe destas coisas. Há uns tempos atrás, a Bíblia fala, e obviamente daqui tiraram-se ilações estranhíssimas. O mundo judeu era uma coisa muito estranha, era um prato, não é? Onde os continentes estavam em cima, direito, porque as pessoas não tinham percebido ainda, apesar da Bíblia já dizer há muitos milhares de anos que Deus se assenta no globo terrestre. É interessante que a Bíblia use esta expressão, mas as pessoas, enfim, tiraram as suas ilações diferentes e criaram, os judeus criavam um universo ou um mundo plano, assenta em colunas e depois por cima de uma série de outras coisas, enfim, paravam no universo. E quando a Bíblia falava que a terra está firmada sobre as suas colunas, eu pensava, isto é metafórico, pensei eu. Até que estava, eu gosto muito de programas de ciências e ver programas sobre esta matéria, até que estava a ver um programa sobre vulcões e sobre aquilo que eles chamam os hotspots, que são colunas de lava que saem do centro da Terra e vão diretos até à crosta, ao magma e depois à crosta terrestre. E é interessante que aqueles, penso que era no canal História que estava a dar esse programa, e eles fizeram um corte, obviamente aquilo é feito através de ultrassons, ninguém tirou fotografias do centro da Terra, nem se consegue meter sondas a partir de um sério número de quilómetros, não se consegue ir mais, porque derretem, obviamente, por causa do calor que está no interior da Terra. Então, através de ultrassons, que é uma tecnologia relativamente recente, poucos anos têm, já do século XX, eles, enviando ultrassons para o centro da Terra, perceberam que havia diferentes densidades no interior da Terra. E daí eles chegarem a fazer então um gráfico sobre aquilo que provavelmente está lá dentro. Curioso. Eles traduziram aquilo numa imagem e aquilo parecia uma catedral cheia de colunas. E eu pensei, uau! Quando a Bíblia fala de colunas, provavelmente é disto que está a falar. E não de alguma outra metáfora que nós às vezes inventamos. Só que, obviamente, aquele programa não era para explicar sobre as colunas da Terra, nem o que a Bíblia diz sobre este assunto. O que eu estou a tentar dizer é que, quando a Bíblia fala de determinadas coisas, a nossa ignorância, às vezes, faz-nos não perceber do que é que a Bíblia está a falar. E é só esperar que até a ciência descubra que nós vamos ver que, afinal, a Bíblia tem razão. Não precisamos ficar alarmados quando alguém vem dizer a Bíblia está errada. Não, não está. Não te preocupes, porque a Bíblia não está errada. Os homens podem ainda não ter descoberto, mas vão lá chegar. É só esperar mais um tempo e as coisas que são verdadeiramente científicas, as coisas que são verdadeiramente válidas, trazem à luz aquilo que a Bíblia afirma e que é correto verdadeiramente. Então temos algumas evidências daquilo que a Bíblia diz. Este é o nosso céu aqui de Lisboa, numa noite estrelada. E eu gostaria, o céu de Lisboa, fiz questão de pegar fotografias reais, e o que vão ver a seguir são tudo fotografias reais, não são desenhos. Poderia eu fazer alguns daqueles que eu gosto de desenhar daquela maneira, mas não são desenhos o que vamos ver a seguir. E eu gostaria de ler estas duas passagens, porque elas ilustram bem, e alguns vão dizer, pois, se Deus diz que tem as estrelas contadas, isso é fácil, até eu consigo contar, porque é que Deus não conta, não é? Ali é só contar ali algumas. São umas 20 ou 30, isto é tão simples, não é? Vamos tentar olhar para este Salmo capítulo 8. E diz assim o texto das Escrituras. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória nos céus. Da boca das crianças e dos que amamentam, tu suscitas força, por causa dos teus adversários, para fazer calar os inimigos e vingador. Quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés.
todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ah, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E ainda Isaías capítulo 40, do verso 18 ao 31. E havia mais textos. Isaías 42 volta a falar desta questão. Hebreus capítulo 11, obviamente. Colossenses, João, Marcos, enfim, muitas outras passagens, mas não vamos ter tempo de passar por elas todas. Vamos só deixar aqui algumas. Eu creio que aqui nestas passagens que eu selecionei para ler convosco, dão-nos a razão pela qual é tão importante nós recordarmos que há um Criador, há um Deus, há alguém que olha e tem um propósito para a vida. Verso 18 de Isaías 40. A quem, pois, podereis assemelhar a Deus? Ou que figura podereis comparar a Ele? Quanto ao ídolo, o artífice o funde e o ourives o cobre de ouro e forja cadeias de prata para ele. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Procura para si um artífice perito para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou isso mesmo, ou não tendes entendido desde a fundação da terra, e Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. É Ele o que estende os céus como cortina. É interessante este aspecto aqui de Isaías. Mais uma vez, Isaías está a usar uma metáfora. Mas é interessante que hoje os astrofísicos chegaram à conclusão que o céu está em expansão. Está a ser desenrolado como uma cortina, como diz Isaías. Obviamente Isaías não estava aqui com uma preocupação científica. Mas se os cientistas tivessem lido Isaías, se calhar já teriam chegado a esta conclusão há mais séculos. E não só há alguns anos. Mas é interessante que Isaías já sabia desta verdade, que o universo está a ser estendido como uma cortina, está a ser desenrolado como uma tenda para nela habitar. E Ele é o que reduz a nada os príncipes e torna as coisas vãs os juízes da terra. Na verdade, mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Quando Ele sopra sobre eles e o seca-se e a tempestade o leva como para Ganá. A quem, pois, me comparareis? Para que eu lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas, das estrelas, segundo o seu número. E Ele as chama a todas pelo seu nome. Por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Quando nós olhamos para o céu de Lisboa, pensamos, bem, é fácil Deus contar pelo seu nome, chamar as estrelas. Já vamos ver um pouquinho do nosso céu de uma forma mais detalhada. Porque dizes ao Jacó e falas ao Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor. Estas são as implicações de tirar Deus da criação. Pensamos nós que podemos nos esconder do Senhor, afinal Deus pode existir, mas Ele não é tão poderoso como dizem. Então, que pensas tu ao Jacó, que falas tu ao Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, Ele dará força ao cansado e aumentará as forças aos que não têm vigor nenhum. Os jovens se cansam e se fadigam, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Isaías aqui estabelece a razão pela qual nós não podemos retirar o nosso Deus da criação. Ao pensarmos num Deus medíocre, um Deus limitado, um Deus que é feito à nossa imagem, obviamente achamos que não temos que prestar contas a ninguém. Fazemos o que nos apetece porque nós somos autodeterminados. Eu defino o meu propósito de vida, eu defino o meu significado de vida, eu conduzo a minha vida como eu bem quero. Mas Isaías relembra-nos que o nosso Deus não deixa escapar nada.
Ele não é um Deus distante, Ele não é só um Deus poderosíssimo que criou todo o universo, mas Ele é o Deus que é capaz, como disse Jesus, contar até os cabelos da nossa cabeça. E isto para alguns de nós achávamos, isto já é demasiado fantástico. Agora eu gostaria de te convidar a olhar um bocadinho para o universo, porque a Bíblia diz que Deus chama a cada uma das estrelas pelo seu nome. E só na nossa galáxia existem 200 milhões delas. E estamos a falar de uma só galáxia. Esta é a nossa Via Láctea. E o que vão ver a seguir são fotografias reais do nosso universo. A maior parte delas tiradas pelo telescópio Hubble. Então vamos tentar ver se isto não encrava. Não, ok? Esta é a galáxia Andrómeda, aqui a nossa vizinha. E como eu disse, isto não é ficção científica. Isto são fotografias reais tiradas pelo telescópio Hubble. São coisas lindíssimas. Estas nebulosas que nós vamos ver são coisas fascinantes lá no universo profundo, que o nosso olho não consegue captar. O ser humano, só a olho nu, olhando para as estrelas, não vê absolutamente nada disto. Muitas destas imagens são colocadas com filtros, que é para poder salientar estas cores. E o que é interessante é que, mais uma vez, a Bíblia tem razão quando Deus disse, haja luz, e ainda não havia estrelas. E os cientistas e os físicos têm chegado à conclusão que a energia surge primeiro do que a matéria. Curioso que haja luz no primeiro dia e apareceu as estrelas só no terceiro. No quarto, aliás. No quarto dia. Talvez Deus percebe das coisas, digo eu. Que olhe para as Escrituras e percebo. Para nós, durante muito tempo, enquanto os cientistas não descobriam que é possível haver luz sem haver estrelas, enquanto eles não descobriram isto, nós achávamos que era impossível. Havia ali uma incompatibilidade qualquer entre o primeiro dia e o quarto dia em que Deus cria o Sol. Porque para nós só existe luz a partir do Sol. E finalmente agora descobriram que existe luz, mesmo quando não há estrelas. Ainda não sabem bem como, porque ainda não descobriram. E também não me compete a mim explicar, porque eu também não sei as explicações científicas para isto, mas o facto é que ela existe dessa forma. E aqui temos alguns fenómenos desses. Algumas nebulosas onde as próprias estrelas, pensam os cientistas, onde as estrelas são formadas. Coisas maravilhosas demais. E nós pensamos, isto deve ter sido pintado, mas não foi. São fotografias do telescópio Hubble. Este é o famoso olho de gato, que eles chamam olho de gato. E eu gosto muito mais do que vem a seguir, que eu tenho inclusive no meu computador. Esta é mais uma galáxia. Este é um detalhe, um quadradinho que o Hubble focou porque era uma zona que não se via nada, e ele focou naquela zona e descobriu esta enormidade daquilo que eles chamam o espaço profundo. Era uma zona negra no universo, até que focaram lá o telescópio e o que aconteceu foi mais uns quantos milhões. Aqueles pontinhos que estão a ver ali são milhões de galáxias, não são estrelas, são galáxias, com milhões de estrelas cada uma delas. E pensamos nós, esta é mais uma nebulosa, e eu estou a tentar ver se isto... Ok, eu gosto deste. Sabem porque é que o que eu gosto deste? Porque este chama o olho de Deus. É chamado o olho de Deus pelos próprios astrónomos. É bom nós podermos olhar o universo e perceber aquilo que está ao nosso... Parece mesmo um olho, não é? Coisas estranhíssimas que nós temos pelo nosso espaço afora. Nós nunca imaginaríamos, se não houvesse gente também que dedicou muitos anos a construir máquinas para podermos vislumbrar aquilo que está para lá dos nossos olhos. Isto é tudo para lá da nossa galáxia, não é? Não tem nada a ver com a galáxia onde nós estamos, só a nossa galáxia tem uma enormidade de estrelas. Eu vou tentar mostrar-vos aqui um vídeo de 3 minutos, feito pelos cientistas da NASA, da galáxia Andrómeda. Então presta atenção. Ops, passou. Vamos ver se eu volto para trás. São 3 minutos que vale a pena. Este é o nosso céu e lá ao fundo vamos ver a galáxia Andrómeda a ser destacada cada vez mais. São fotografias reais, mais uma vez.
mais se aproxima, mais estrelas se descobrem. É só uma parte da galáxia. Que é um pontinho iluminado no céu. Se isto não te leva a adorar o nosso Deus, então não sei o que te dizer. Quando a Bíblia diz que os céus glorificam o nosso Deus, é destes céus que estamos a falar, e a Bíblia diz que Deus chama à existência todas estas estrelas, todas estas galáxias, toda esta realidade. Agora, um Deus que tem poder para fazer isto, Ele não tem poder para resolver o teu problema? Será que Deus é incapaz de solucionar a crise em que tu estás a viver? Um Deus que tem capacidade para isto tudo. E muito mais haveria a dizer sobre o nosso Deus, sobre a criação. Eu, quando contemplo as obras das tuas mãos, reduz-me à minha insignificância. E percebo que, afinal, este Deus majestoso, este Deus grandioso, pode intervir na minha vida e mudar o curso das coisas. Porque Ele é o Criador. Ele é o meu Senhor. E porque Ele é o Criador e Ele é o meu Senhor, eu devo-lhe adoração. Então, que o nosso Deus nos conduza a um ato de adoração por sabermos quem Ele é. Sabendo também nós que Ele dá força àquele que é cansado. Ele dá ânimo àquele que está desesperado. Ele é aquele Deus que não nos abandona quando nós fazemos percursos e tentativas de sermos nós os nossos próprios deuses. Deus é aquele que, em amor, nos atrai com laços de amor. E este Deus imenso, só de pensar nisso fico arrepiado, este Deus imenso que não teria necessidade absolutamente nenhuma de se relacionar comigo, Ele decidiu enviar Jesus Cristo, o seu Filho amado, a esta terra para demonstrar o seu amor por ti e por mim. Obviamente, nós seres humanos baralha-nos tanto, preferimos às vezes pensar isto é melhor ser por acaso, porque senão eu só posso mesmo é adorar esse Deus. Porque é grande demais, é impossível demais para ser verdade um Deus tão generoso para comigo. Um Deus tão preocupado com a minha existência. Um Deus que quer dar significado e ordem à minha vida. E como isto é tão difícil eu conseguir abarcar, às vezes eu prefiro pensar que estamos aqui por acaso. E esta tem sido a opção de muita gente.
Mas quando nós descobrimos que afinal a vida tem significado, a vida tem propósito, afinal de contas há um Deus amoroso que se relaciona connosco. E não é um Deus qualquer, não é um Deus como Zeus ou um Deus como Júpiter, não é um Deus menor que foi feito à nossa imagem, não é um ídolo que pode andar num andarilho às minhas costas, pelas ruas de Lisboa ou noutro sítio qualquer. Ele não pode ser reduzido à dimensão humana. Mesmo Jesus Cristo, Ele teve que se esvaziar daquilo que eram os seus atributos divinos, e é isso que Filipenses nos diz, porque Ele muito nos amou. Então, quando eu entendo quem Deus é, eu começo a perceber como eu me devo comportar e a quem eu devo prestar contas, e que não passa despercebido aquilo que eu faço. Deus não desvaloriza os teus atos de bravura, os teus atos de coragem, o teu amor para com aqueles que não merecem amor, mas Deus também não deixa de ver quando tu fazes coisas que desonram o seu nome, como tu, seu filho que tu és. Então, volta a posicionar-te, voltar às origens é isto. Volta a lembrar-te de quem tu és filho e viva à luz do nosso Deus grandioso. Há coisas que talvez nós não podemos explicar cientificamente, porque os cientistas não sabem explicar. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que eu deixo o tempo passar e a ciência continua a sua investigação, ela vem confirmar aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia, mais uma vez, tem razão. Eu prefiro continuar a acreditar na Bíblia do que nas hipóteses que se vão levantando não confirmadas, que muita gente vai veiculando por aí. Que Deus te dê a fé, como diz Hebreus, que pela fé entendemos que os mundos foram criados. É um ato de fé. Ainda que haja evidências científicas, continua a ser um ato de fé. Nós acreditarmos que os mundos foram criados pelo ser maravilhoso que nós adoramos. Adoremos o nosso Deus. Santo Deus e Pai, nós queremos agradecer pela maravilha, a grandiosidade, a majestade daquilo que Tu criaste, que nos faz ficar realmente diante de Ti humildes, percebendo quão grande és Tu. Quão grande és Tu. Senhor, Te louvamos, porque ao vislumbrar um pouco do nosso universo, nós temos o privilégio de perceber quão bondoso e generoso Tu tens que ser para Te debruçar sobre um grão de areia que paira neste cosmos, que é a Terra onde nós habitamos. Te louvamos por isso, Senhor, pelo Teu amor e a Tua majestade sobre as nossas vidas e pelo privilégio que é de termos um propósito e significado na vida para podermos andar neste mundo. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.